Boa tarde. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu quero retratar com vocês um debate que tomou muitas proporções nas duas últimas semanas. E ontem nós tivemos um capítulo extra, qual seja o fato dos vazamentos atribuídos ao atual ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, e também ex-juiz federal que esteve à frente de muitas dos julgamentos relacionados à Lava Jato, e o promotor de justiça que lidera a operação da Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol. Bem, até onde se sabia, tudo indicava que o ministro teve uma relação muito próxima com o membro do Ministério Público, ferindo aquilo que o Código Penal, o Código de Processo Penal, justamente proíbe, a aproximação do juiz com as partes. E, claro, essa proximidade levaria, a despeito do interesse público, a um julgamento parcial e, portanto, por esse julgamento parcial, deveria ser invalidado todos os julgamentos em que esteve à frente o senhor Sérgio Moro, como representante da Justiça, e o Ministério Público da Força Tarefa da Lava Jato, importando aí no julgamento de várias autoridades que foram condenadas à prisão, desde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o ex-presidente do Congresso Nacional, o senhor Eduardo Cunha. Começou-se um grande debate, afinal de contas, tudo isso fora vazado através de um jornal virtual chamado The Intercept Brasil, ou Brasil. Não venho aqui tentar pronunciar mais corretamente possível. O Intercept Brasil, ele tem como editor-chefe e também o seu maior difusor o senhor Glenn Greenwald. Glenn Greenwald é um jornalista muito famoso nos Estados Unidos, inclusive ganhador do prêmio Pulitzer, ou seja, um prêmio relevante para a área do jornalismo lá nos Estados Unidos e reconhecido mundialmente. Ele esteve à frente, por exemplo, dos vazamentos relativos ao caso Snowden, o membro do Serviço Secreto Americano, de Inteligência Americana, que vazou diversas conversas envolvendo o então candidato à presidência da República, o senhor Donald Trump, e membros do governo russo. Pois bem, tudo caminhava para uma possibilidade muito grande de estarmos à frente de um caso de vício e de situação de nulidade processual. Isso nos termos jurídicos, significando que todos esses julgamentos em que o senhor Sérgio Moro funcionou como juiz natural da causa estariam invalidados, pois ele tinha uma proximidade desigual com uma das partes, a saber, o Ministério Público, ou seja, a acusação. Então isso justificaria que todos estes que foram presos sob condenação proferida pelo senhor Sérgio Moro deveriam ser postos em liberdade e reiniciar todo o processo e assim chegarmos à justiça. Contudo, há também algumas semanas atrás, há uma semana mais ou menos, menos de 10 dias, saiu um Twitter que gerou uma grande confusão, chamado O Show do Pavão. E nesse Twitter havia várias ilações ligando o senhor Glenn Greenwald a, primeiro, o pagamento de $700 mil ao ex-deputado federal eleito, o senhor Jean Willis, para que ele deixasse o cargo, abdicasse, e o marido do senhor Glenn Greenwald, David Miranda, assumisse a cadeira como deputado federal. Além disso, também fazia alusão ao pagamento de uma mesada de cerca de $10 mil para que o senhor Jean Willis continuasse na Europa e assim não precisasse retomar o seu mandato. Tudo parecia ser, mais uma vez,
um fato bastante dantesco e também sem qualquer comprovação. Era apenas um grupo afirmando que um jornalista famoso, muito importante e com ligações profundas com o jornalismo investigativo, estaria pendendo a um lado e por isso sua investigação não seria válida. Contudo, na noite de ontem, quinta-feira, dia 20 de junho de 2019, saiu a publicação da Isto É. E na publicação da Isto É, né, eu estou aqui com ela aberta, estou aqui na Isto É Independente, tem a matéria Cerco aos Hackers. E nessa matéria fala que a Polícia Federal está ao encalço dos criminosos que teriam violado as conversas mantidas entre o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e os membros da Força Tarefa Lava Jato. Ainda nos idos de 2016, 2017, quando o mesmo juiz Sérgio Moro, ou melhor, senhor Sérgio Moro, era juiz federal e julgava vários dos acusados pela Força Tarefa. E nessa matéria fala e faz ilações profundamente perigosas, alegando, por exemplo, o seguinte, que as investigações preliminares da polícia estão fazendo uma linha direta entre os hackers que estariam ligados a pessoas, a criminosos no Brasil, na Rússia e em Dubai, no Emirados Árabes Unidos. Ora, parece ser surpreendente, mas essa ligação passaria justamente pelo senhor Glenn Greenwald e por Edward Snowden, aqueles que eu falei anteriormente do caso famoso de vazamento de conversas relativas a congressistas e também políticos norte-americanos. Nessa divulgação da Isto É, fala-se também que há um serviço comprado de bisbilhotagem de membros tanto do Ministério Público quanto de juízes que estariam julgando não só fatos relativos à Lava Jato, mas há outros casos relativos a crimes cometidos por políticos também, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná. E as linhas investigativas chegam àquilo que fora falado no Twitter do Show do Pavão, o qual ligava o senhor Evgeny Mikhailovich Bogachev, um hacker super famoso que teria usado o codinome Lucky 12345 ou 12345 e teria recebido uma quantia de $308 mil, um valor bastante vultoso, em bitcoins. E parece que foi rastreado essa emissão de bitcoins a partir de uma financeira. Tudo isso seria bastante surpreendente porque esse hacker estaria envolvido, por exemplo, com a eleição para presidente dos Estados Unidos, que envolveu a senhora Hillary Clinton e o Donald Trump. E esse Mikhailovich, né, Bogachev, ele é investigado pela Interpol, ele é procurado no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E um outro detalhe muito importante seria a figura dos donos da Telegram, Nikolai e Petrov, né? Os dois proprietários da Telegram Nikolai e Pavel Durov, os dois fundadores da Telegram, que foram convidados, ou melhor, se exilaram da Rússia devido a perseguições promovidas pelo governo russo, que queria a quebra de sigilo da Telegram, um serviço de mensagens semelhante ao WhatsApp, e foram sediar sua empresa lá em Dubai, Emirados Árabes Unidos. O que nós podemos relacionar de tudo isso? Infelizmente, nós estamos diante daquilo
que em 1967 o brilhante escritor, né, Guy Debord enunciava no seu livro A Sociedade do Espetáculo, né? E nesse livro ele, mais do que falar do espetáculo como nós o entendemos, uma sociedade de personagens, ele estava falando que nós somos uma sociedade que busca imagens, e imagens de certeza. Há algum tempo, Sérgio Moro era considerado a pessoa mais capacitada a se candidatar à presidência da República, pois era vista como um herói. No momento atual, ele é reputado como um sujeito esquivo, parcial e de julgamento infelizmente viciado para condenar algumas pessoas, levando a cabo um princípio que no Brasil não é aceito, que é a teoria penal do inimigo, onde vale tudo para condenar alguém que não é bem quisto pela sociedade ou que promoveu uma série de crimes tão graves à sociedade que colocá-lo atrás das grades, puni-lo, vale a pena lançar mão de todos os recursos, inclusive os ilegais. Por outro lado, nós temos agora também a tentativa de denegrir, de destruir a imagem de um jornalista e também um partido. Haja vista que a revista, tal qual conta os seus fatos, baseado nas investigações que são promovidas pela Polícia Federal, segundo ela, estaria literalmente ligando o partido do PSOL, partido do senhor João Willis, e também de Davi Miranda, a um crime internacional de quebra de segurança nacional, pois estaria expondo dados nacionais a grupos criminosos de hackers internacionais, um crime cibernético gravíssimo. O que é que nós podemos entender disso tudo? Eu compreendo muito simplesmente que nós estamos vivendo uma grande batalha de narrativas para dizer qual seja a verdadeira imagem da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade à direita, nós somos uma sociedade à esquerda, nós somos uma sociedade paralisada, imobilizada diante de tantas denúncias, diante de tantos crimes perpetrados até por autoridades? Ou nós somos uma sociedade que está sendo vítima de um ataque insidioso de um grupo que não aceita a derrota nas eleições? Qual é a verdade? O que é que nós temos? O que é que nós brasileiros podemos interpretar de tudo isso? Nós devemos interpretar assim: o país, infelizmente, não tem avançado nas suas principais pautas, que é o desejo de todos: desenvolvimento econômico, financeiro da população, empregabilidade, moradia e saúde. Infelizmente, o nosso país não tem avançado nisso. E eu não falo simplesmente do governo atual, eu falo dos últimos 8 anos. Desde o governo da presidente Dilma, nosso país não consegue mais repetir os feitos que nós tivemos com o até então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é um fato. A sociedade não consegue mais a empregabilidade, as empresas não conseguem mais o desenvolvimento e consequente contratação de pessoas. A nossa saúde continua cada vez mais precária e necessitando cada vez mais de recursos, e eu não estou falando simplesmente da contratação de médicos estrangeiros para atuar nos rincões do Brasil, eu estou falando de um fato. E enquanto nós não resolvermos isso, a sociedade vai continuar imobilizada. Então nós precisamos olhar para a imagem. Qual é a imagem de Brasil que nós queremos? Eu acho fundamental falar aqui que nós precisamos recrudescer, sim, o direito penal, pois é muito permissivo. Mas eu sou totalmente contra a gente levar a cabo a teoria alemã do direito penal do inimigo, onde vale tudo para condenar alguém que esteja errado ou que as autoridades considerem que esteja errado. Também considero totalmente indigno a interceptação indiscriminada de mensagens, telefones, computadores. Isso é um crime e fere o nosso direito à liberdade de expressão e principalmente o nosso direito de imagem. Mas tem virado uma máxima do dia comum, onde nos remete até mesmo ao caso
que envolveu o jogador Neymar, onde o mesmo, tentando de alguma forma defender, se expôs às imagens da garota que o acusava, a senhora Nájila, de estupro. Imagens, até imagens de nudez. Então nós precisamos ter cuidado. Cuidado primeiro porque toda a sociedade está sendo levada para uma disputa de narrativas, para uma disputa de grupos extremos. E quando eu falo extremos, para mim, existe sim um grupo que está extremamente à direita e outro grupo que está extremamente à esquerda. E que isso não é importante para a sociedade. Não é importante para a sociedade, por exemplo, fazer uma paralisação onde se vai queimar pneus e uma senhora morre. É preciso ser investigado isso, por inalação de fumaça tóxica. É preciso ser investigado. É preciso que os culpados sejam condenados, pois não vale tudo. Nós não podemos viver um vale tudo, onde vale até matar o meu inimigo para que eu me sinta bem, encarcerá-lo, condená-lo por um crime cujo processo ninguém sabe, ninguém consegue fazer a defesa, pois nós estaríamos de novo diante do processo kafkainiano, né? Processo de Franz Kafka, onde a pessoa era julgada e ia às audiências, mas não sabia por que estava sendo julgada, qual crime era a acusação. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós somos uma sociedade ainda democrática. E a democracia imprescinde de respeito às liberdades individuais e à dignidade da pessoa humana. Essa mesma democracia nos cobra que sejam investigados, sim, tantos os vazamentos que foram feitos de forma ilegal, mas que denotam que houve sim uma parcialidade do juiz natural da causa, no caso do ministro da Justiça, como também deve ser investigado o caso do jornalista que possivelmente poderia ter comprado o mandato para o seu marido. Isso é importante, mas nós não podemos fazer uma caça às bruxas e daqui a alguns meses extirpar do mundo jurídico, do mundo fático, um partido político por causa de uma possível ilação entre pessoas. Também é preciso investigar se realmente há uma ligação entre quebra de sigilos telefônicos e grupos organizados na Arábia, no mundo árabe, como o Catar. Pois que, se nós começarmos um discurso como esse, talvez nós estejamos nos pondo diante de uma nova encruzilhada, onde de um lado estaremos nós, cristãos, condenando as pessoas que não são cristãs e condenando principalmente as pessoas que são de origem islâmica muçulmana, o que é totalmente errado. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha essa mensagem e vamos crescer juntos. Obrigado.